Fala, subversivos e subversivas da ditadura bolivariana brasileira, tudo bom? Eu sou o Bill Pedroso, eu tô aqui com o Lucas Cameron e o André Rufino e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Catalácticos, o melhor programa de fake news, conspirações e outros temas anti-Estado do mundo. O que a gente tem para vocês de notícia hoje? No Brasil, estamos com pouca notícia hoje. Hoje a gente está seleto no Brasil. Temos o boom de população indígena maior da história da humanidade, aparentemente. Em 12 anos, a população indígena no Brasil cresceu em 88,1%, aparentemente. Enquanto que a população brasileira mesmo, total, cresceu 6,45%. Será que de fato tem que os indígenas estão transando a roda e ninguém mais transa? É isso mesmo? Ou será que tem um monte de gente virando indígena do nada para receber um benefíciozinho, para receber uma terrinha, um poder político? Não sei, vamos dar uma olhadinha nisso hoje. Temos o Zema anunciando a Frente Sul-Sudeste e palmas para o Zema. Estão tentando pintar isso como um movimento anti-Nordeste, um movimento racista. O Flávio Dino está completamente pistola, falando que isso é anticonstitucional, que é incitar o ódio, o racismo e o caralho a quatro, quando na verdade é uma simples autodefesa política, né? A gente viu que no Nordeste está completamente comprometido, foi o grande antro das fraudes eleitorais durante as últimas eleições. O Nordeste não só está comprometido, como a gente sabe que tem uma cultura estranha de assistencialismo, de vitimismo e o caralho a quatro. Então, palmas para o Zema. Não é algo que a gente diz normalmente aqui no programa, até porque quem acompanha sabe que a gente não gosta muito do novo, não gosta muito de liberal, mas fez o que tem que ser feito. E do Brasil é isso que a gente tem. É o Flávio Dino ficando pistola e o Zema mandando ver. Temos na Europa a situação esquentando e ficando estranha em dois frontes diferentes. O primeiro é o atrito entre os Estados Unidos e a Hungria. A gente vem mostrando aqui no programa a Hungria cada vez mais rebelde quanto à agenda da OTAN, quanto à agenda da União Europeia, quanto à agenda globalista, tentando preservar a soberania nacional. Hungria que, em teoria, está cotada para ser o próximo presidente da União Europeia, mas Bruxelas não quer saber disso. Pois é, no meio desse atrito, os Estados Unidos pediram para que o governo húngaro liberasse os dados confidenciais de quase 1 milhão de cidadãos húngaros que estão morando no exterior, 900 mil cidadãos húngaros que estão no exterior. E a Hungria falou que porra de pedido é esse? O que diabo vocês pensam que vocês estão fazendo? É óbvio que a gente não vai liberar os dados da nossa população, porque os Estados Unidos pediu, porque o governo Biden pediu, né? Vamos dar uma olhadinha nesses atritos. E, aliás, isso é mais preocupante no contexto do segundo fronte, onde as coisas estão esquentando. E não estamos falando da Polônia e Bielorrússia, não estamos falando da Rússia e da Ucrânia, estamos falando dos países bálticos, da Lituânia, que declarou mais de 1.000 russos e bielorrussos como riscos à segurança nacional do país. Todo mundo está lá legalmente, com visto, teoricamente a convite do governo da Lituânia, porque a Lituânia tem uma população significativa de russos. Dos países bálticos é quem menos tem, é coisa de 5 para 6% da população do país etnicamente russo. Até a guerra tinha uma relação ok com a Rússia, importava gente, e agora, depois que o pessoal já está lá, declarou que todo mundo que está lá é um risco à segurança nacional e, cara, é assim que começa esse tipo de perseguição étnica quando você tem uma minoria étnica em um país. Primeiro são os estrangeiros que estão lá que são perigosos, depois é o próprio russo, que já faz parte da Lituânia, que é perigoso, que é 5, 6% do país, aquela porcentagem maravilhosa para ser genocidada. Se isso expande para os Bálticos, para a Estônia, qual que é o outro país báltico mesmo? A Látvia
Isso pode ficar numa situação feia, pode ser mais um fronte de guerra sendo aberto, porque isso parece bastante com o que a Ucrânia estava fazendo há 4, 5 anos atrás. Temos, saindo da Europa, indo para a África, muita coisa. A África é um lugar que a gente achava que não dava para ficar pior. Já é um inferno na Terra, já é um lugar completamente esquecido por Deus, mas está pior, porque temos o campo de batalha internacional ali, de múltiplas nações, entre aliados da OTAN, dos Estados Unidos e da Europa, e aliados da Rússia. Temos o golpe de Estado no Níger, que a gente cobriu aqui no programa, e o corte de exportação de urânio para a França. A Nigéria, que era o grande país que estava se esperava que fosse, quer dizer, que o Ocidente esperava que fosse interceder ali no Níger e consertar o golpe de Estado, avisou que não vai interceder, que não vai ajudar, que é problema do Níger, que a Nigéria é a Nigéria, o nome parece, mas a gente não é a mesma coisa. Fica aí cada um no seu quadrado, que é uma péssima notícia para a França, principalmente, e para o resto da Europa. Temos no Senegal o governo dissolvendo a oposição. É isso mesmo, basicamente o governo do Macky Sall, que é um governo historicamente aliado ao Ocidente, historicamente aliado à OTAN e afins, está dissolvendo a oposição que é pró-Rússia, no meio de tá rolando pancadaria, protesto na rua e afins. A oposição era minoritária, mas era digamos que um dos grupos políticos nos quais a Rússia estava investindo na sua tomada da África, e as coisas escalaram. Aparentemente, o Macky Sall começou a achar que talvez ele não se garanta ali no processo democrático e afins, partiu para porrada mesmo. E a Rússia decidiu, a verdade a Rússia decidiu tocar o terror na parte da África que fornece matéria-prima para a Europa. Sim, simples sim. assim, é só isso. Vamos dar uma olhadinha na exportação desses países quando a gente chegar nessas notícias. Uma coincidentazinha que prejudica um pouquinho a França lá. Pois é, um pouquinho. Não é tudo país rico em urânio, petróleo, não gás é natural. Só 75% da energia da França que depende da urânio da África, não. Pois é. Enquanto isso, você acha que parou por aí? Níger, Nigéria, Senegal? Não. A Etiópia está declarando estado de emergência também. A Etiópia, que tem o mesmo cara no poder desde ali da década de 90, está declarando estado de emergência porque a oposição está fazendo protestos. A oposição, quem será que financia essa oposição, né? Começa com R e termina com Rússia também. Está rolando porradaria na Etiópia. Aliás, Etiópia, que é tão fechada com o globalismo e com o projeto ocidental de poder, que é a terra do Tedros, né? Daquele beiçudo da Organização Mundial de Saúde, que viu o tempo todo a público falar que era para você usar máscara depois que a máscara não funcionava, que era para você fazer o lockdown depois que o lockdown não funcionava. Enfim, vamos ver que a Etiópia, ao contrário dos outros países, também não exporta muita coisa de valor, mas tem o seu papel geopolítico. Vamos tratar um pouquinho disso. E, cara, sem nem a intervenção da Rússia, ou talvez apesar ou independentemente da intervenção da Rússia, temos a África do Sul sendo a África do Sul. A África do Sul está tendo evento de nacionalista negro abertamente falando: vamos matar os brancos nessa porra aqui. Chegou a hora de genocidar os boers. Que, cara, se tem um povo que merece também os boers, que é um povo bem filho da puta, mas, enfim, África do Sul sendo a África do Sul, palmas para o Mandela. O Mandela, que é aquela figura da Prêmio Nobel da Paz, né, que estava pacificando a África do Sul. Enfim, vamos dar uma olhadinha na situação lá também. Falando em inferno na Terra, temos notícias sobre a China. A China publicou um documentário, quer dizer, a China, a estatal de entretenimento de TV chinesa, publicou um documentário sobre como o governo chinês está se preparando para invadir Taiwan. Na cara dura mesmo, fez uma peça de propaganda ali, botando um monte de soldado, falando: estamos prontos para morrer, para libertar a ilha de Taiwan dos seus dominadores capitalistas ocidentais. Tem uma frase maravilhosa de um cara da Força Aérea Chinesa falando: o meu último míssil é o meu próprio avião.
porque se acabar a munição, eu sou tão patriota que eu vou lá e jogo avião em cima dos caras, e é isso aí, Taiwan é nossa. Mas podem ficar tranquilos que os Estados Unidos têm tudo sob controle. Aliás, não, porque os Estados Unidos estão bastante preocupados, abertamente, explicitamente preocupados, com a aliança marítima Rússia-China. Aparentemente, a aliança marítima entre a Rússia e a China, eles já estão fazendo exercícios militares conjuntos e resolveram dar uma passeada ali com 11 navios de guerra perto do Alasca e tiveram que ser interceptados por 4 navios de guerra americanos. Então, assim, bicho tá pegando pesadíssimo. Mas é isso que a gente tem de notícia para vocês hoje. Sejam muito bem-vindos. Cara, tem muita gente nova aqui nos comentários, muita gente nova, 2 pessoas novas, o que pra gente é maravilhoso. Salve para Analise Falsa, salve pro Shadow Dreamer, e salve pro Ricardo, que é velho da casa, né? O Análise Falsa já colou aqui programas antes, mesmo do Recesso. Porra. Nice. Bom, seja bem-vindo de volta. O Shadow Dreamer, antes da gente entrar nas notícias, chegou aqui com a notícia: o que significa sinalizar virtudes? Que alguém de vocês comentaram. Pergunta meio aleatória, mas temos prazer em responder. Sinalizar virtude é aquilo que o esquerdista faz quando, digamos que, quando ele fala, nossa, precisamos combater o racismo, ao mesmo tempo em que não faz absolutamente nada nem para mudar o próprio racismo dele, sabe? Ao mesmo tempo em que promove narrativas racistas, como o preto precisa de ajuda para entrar na faculdade. Sinalizar virtude é o ato de você não praticar a virtude, não ser de fato virtuoso, mas dar sinais externos que mostram às outras pessoas o quão virtuoso você supostamente é. É quando você, por exemplo, não doa um puto da sua grana para ajudar crianças na África, mas posta ali no seu Instagram: salve as crianças da África, estão passando fome. Quer dizer, você não exercita a virtude, você não faz nada para ajudar o problema que você acha que existe, mas você quer que as outras pessoas vejam você preocupado com isso. Isso é sinalizar a virtude, no caso, é uma estratégia que muita gente faz, em especial hoje em dia a esquerda. Sim, e ela demonstra também um processo psicológico em que a pessoa é racista, é preconceituosa, acha que outras raças são inferiores e, para não ser identificada como uma pessoa racista, ela sinaliza a virtude contra o racismo. Porque aí, se ela é uma pessoa que combate o racismo, é claro que ela não é racista, mas na verdade essas pessoas, somente as pessoas brancas antirracistas, dentro do seu âmago, na sua mente, elas são tipo Hitler reencarnado, entendeu? Só que elas sabem que se falar aí... ela não fica pensando em racismo o tempo todo. Exato. Tipo assim, eu vejo uma pessoa negra, eu vejo uma pessoa branca, eu vejo uma pessoa japonesa, a raça dela é totalmente irrelevante para mim. É assim que uma pessoa que não é racista pensa. Uma pessoa que olha a pessoa e fala: olha, um asiático, um negro e um branco. Logo, eles carregam essa carga histórica e não sei o quê. Essa é uma visão já racial do negócio, né? E aí, se a pessoa ainda defende cota, então aí ela é racista de fato, porque ela acha que determinado grupo ou etnia não tem capacidade intelectual para competir com as outras, então precisa ser ajudado pelo Estado. Né? Pois é. Espero que tenhamos respondido a sua pergunta. É sempre um prazer esclarecer esse tipo de coisa, porque são conceitos importantes da gente entender, para entender como é que funciona a esquerda, como é que funciona a politicagem barata em geral, né? Temos os nossos follow-ups, os nossos desenvolvimentos recentes de notícias antigas. Temos vários interessantes hoje, inclusive, mas antes da gente partir para eles, temos 2 anúncios. Falamos na semana passada que o programa ia voltar nessa segunda temporada interessante, com mais quadros e afins. Pois é, vocês curtiram o especial da teoria crítica na semana passada. Quarta-feira temos entrevista. Temos entrevista com um representante da Alésia. A Alésia, não, algumas pessoas conhecem, algumas pessoas não conhecem. Era uma empresa de móvel de aço inox ali na primeira metade da década de 2010, que foi uma das empresas quando o cancelamento estava começando a acontecer.
porque eles colocavam mulher gostosa do lado dos móveis dele, nas fotos ali, para promover e tal, e a esquerda cai em cima, como assim, objetificação da mulher. E ao contrário de 90% dos empresários brasileiros, que quando a esquerda cai em cima, principalmente naquela época, peida, fala, ai, não, desculpa, vou tirar, e acaba se ferrando, sendo cancelado. Foi talvez o primeiro exemplo, o primeiro que eu me lembro de uma empresa que bateu o pé, botou o pé no chão, foi firme e falou, não, a gente gosta, é o nosso marketing, não vamos ceder para vocês. E basicamente se tornaram um movimento libertário. Hoje eles se dedicam abertamente à causa da promoção do libertarianismo, das ideias de liberdade. Combustível Sim. É uma pirâmide, mano, assim, infantil, sabe assim? Não sei se... Porra, se for o caso, é uma pena, porque é uma empresa que eu sempre admirei bastante, mas eu também não sei como é que foi. Porque a causa é nobre, entendeu? Deles. Só que é feito de maneira totalmente deslocada e porra louca, entendeu? Enfim, vamos ver isso, vamos fazer exatamente esse tipo de pergunta quarta-feira ao vivaço aqui. E tomara que os caras tenham uma resposta boa, porque eu gosto dessa marca. Se eles tiverem se degenerado no esquema de pirâmide, vai ser bem decepcionante. Mas aqui a gente não é mídia chapa branca, a gente não passa pano para ninguém. Perguntas serão feitas. Isso foi quando eu li a apresentação deles, tá? Eu vi uma apresentação deles, tipo um pitch e tal, Sim. como para você investir neles e não sei o quê. E eu identifiquei como pirâmide, só que assim, e já vi... Vamos ver. Se for o caso, a gente vai esclarecer tudo ao vivo aqui com os caras. Opa, pode ser que alguma coisa esteja errada com a nossa transmissão do Rumble. Estamos recebendo avisos aqui no StreamYard. Vamos ver se ainda tá... Não, tá tudo no ar. Então foda-se, o StreamYard tá dando chilique. Enfim... também, além disso, na sexta-feira temos um episódio especial de descriminalização de drogas. Vamos falar sobre a história da proibição, sobre os argumentos contra a proibição e a favor da proibição de drogas. A gente está vendo muita gente em meios pró-liberdade que se posicionam por razões completamente questionáveis contra a legalização de drogas. Vamos dar uma conversada sobre isso na sexta-feira, contar a história, os argumentos por trás, os argumentos que foram usados para proibir, que são usados de forma esdrúxula para tentar liberar. Maconha não faz mal, então tem que legalizar. Negócio tosco, vamos falar sobre isso sexta-feira. Mas, sem mais delongas, vamos aos nossos follow-ups. Olha só que maravilha, tem um monte de notícia maravilhosa hoje. Brasil, lembra que a gente falou do absurdo que foi o moço no Pará sendo preso porque ele chegou num bar bêbado e falou bêbado numa conversa privada com pessoas ali que ia dar um tiro no Lula, um negócio absurdo que não faz nenhum sentido jurídico acontecer. Pois é, pelo menos a justiça mandou soltar o cara. É o conceito de bravata dentro do direito, né? É uma bravata, a mesma coisa que eu falo assim, eu vou matar o Obama, e aí vem o FBI e tenta me prender de todo jeito aqui no Brasil. Pois tipo, mano, não faz sentido nenhum, não tem como matar o Obama. Cara, ameaça é um negócio que precisa, para ser tipificada como crime, tanto na justiça estatal brasileira, quanto na justiça real mesmo, quanto de forma justa, precisa ter algum tipo de possibilidade real, de plano real para que aquilo aconteça. Não adianta se o cara é um miliciano... eu tô na Rússia, e aí? Como é que eu vou sentar o soco na cara do Rufus? Não faz sentido. O Bill chega para mim e fala, eu vou te pegar agora na porrada. E o cara na Rússia e eu tô no Brasil. Pois é, não faz nenhum sentido. Como é que você vai tipificar isso como uma ameaça? Aparentemente, para prender o cara, eles tiveram que ressuscitar uma lei da época do Getúlio Vargas. Puta que... O melhor isso é possível. Coisa de ditadura. Isso é coisa de ditadura. O melhor possível para se ressuscitar, né? O cara que tinha conexões com aqueles regimes... Isso é coisa de ditadura pesada. Lá da Itália, da Alemanha... Copiava conscientemente o modelo constitucional daquela palhaçada. Só gente fina. Pois é. Felizmente a justiça mandou soltar o cara. Infelizmente foi só por liberdade provisória mesmo.
Ou seja, o cara ainda vai ser julgado, ainda corre o risco de ser preso por ameaça de uma forma completamente absurda e... calma, ainda não era hora disso, mas e ainda foi proibido ele não foi proibido de se aproximar de Alter do Chão, balneário distante cerca de 37 quilômetros da zona urbana de Santarém, pelos próximos 10 dias, porque o Lula vai visitar a região. O cara ainda saiu com uma medida de cautelar ali, onde ele não pode se aproximar da cidade que o Lula vai visitar. Um negócio completamente absurdo, velho. E, óbvio, o Lula aproveitou para fazer o que o ditador faz, né? Ameaçar a população. Cidadão que ficar fazendo bravata vai para a delegacia, independentemente do fato de que bravata, objetivamente, pela lei brasileira, não é crime. Mas, para a ditadura brasileira, vai para a delegacia mesmo, bota no camburão e foda-se. Bizarro. Parabéns pro Lula, parabéns para quem fez o L. O que mais que a gente tem de follow-up? Flávio Dino diz à CPMI que é impossível enviar imagens do dia 8 de janeiro. Não, mas é que a CPI ia ser a grande bala de prata, né? Esse maluco é inacreditável, mano. O cara esse maluco é inacreditável. Esse maluco, ele e o Xandão. Puta que pariu, os caras tá de sacanagem. Eu preciso aqui fazer uma coisa bem importante, que é, o Bill já fez isso em alguma outra ocasião, mas quando a gente falou que a CPI do 8 de janeiro não ia servir pra bosta nenhuma, vieram os bolsonaristas falando, vocês estão defendendo os petistas, vocês são os petistas, não sei o que. Não, é só porque era iminente, o governo tá fechado com a CPI, o governo quer que a CPI aconteça para criminalizar empresário, para fazer esse tipo de pataquada, abrir o precedente para pegar aquele coitado bêbado e dizer, não, ele é um golpista, financiou golpistas, tem a bandeira verde e amarela, o Janones lá querendo criminalizar metade do país, sabe? Porque é para isso que prende os financiadores, né? Quem fretou ônibus, pessoal, enfim. Mas o contexto para essa notícia aqui é que o Lira, na CPMI, tinha dado um ultimato para o Flávio Dino. Fala, Flávio Dino, seguinte, você tem 40... Não existe esse negócio de você não liberar as imagens do prédio do Ministério da Justiça. Isso aqui é uma CPMI, estamos investigando o que está acontecendo. Você tem 48 horas para mandar a bosta das imagens. O Flávio Dino falou que é impossível enviar. Impossível. Por que será que é impossível? Porque tá na mesa e ele tá no sofá e para levantar vai ser difícil? Como assim impossível? De acordo com ele, o envio das imagens poderia resultar no descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal e comprometer investigações, gerando possível responsabilização. Basicamente o que o Dino... ocorridas, alguma coisa assim, que eu achei que era isso que ele ia falar, mas ele falou que o STF é que não tá deixando sair as imagens para clarificar o que aconteceu, né? Isso é uma piadinha. Interessante. Para realmente, se forem tirar o Flávio Dino do caminho, mas vai ser uma obra superfaturada aí, né? Pois é. Contratação de guindaste, o caralho. Mas, pelo menos, quer dizer, que a gente saiba não destruir as imagens, né? Às vezes o Flávio Dino tá falando isso porque já apagaram a porra, já fizeram a queima de arquivo, precisam fazer uma imagem editada ali, falsificar alguma coisa. Os caras estão comprando tempo para isso. Mas, basicamente, ele tirou dele da reta. Ele falou, agora, Lira, quer brigar? Briga com o STF. Eu não... Essa briga não é comigo, não. Tirou dele da reta, basicamente. E o STF top simplesmente impedindo que a transparência mínima, que as imagens sejam disponíveis para CPI analisar o que aconteceu de fato. Imagina que deve ser, tipo assim, uma prova fodida de que eles armaram tudo e, tipo, se eles liberar, fudeu. E, assim, eles não vão liberar. Por isso que ele falou que é impossível. Porque se liberar, toda a narrativa vai ser revertida, entendeu? Na verdade, ou isso, ou eles estão sendo muito safados no estilo que o Bolsonaro... E malandros no estilo que o Bolsonaro era. Lembra que sempre que o STF pedia pro Bolsonaro liberar alguma coisa, o Bolsonaro falava que não ia liberar, fazia um puta auê, os caras ficavam se desgastando, aí ele liberava e não era nada. Sabe? Talvez seja uma cortina de fumaça também, não dá pra gente subestimar essa possibilidade, mas eu não acho que é não, velho.
Se as gravações da CNN já tem foram as gravações ali, lá do cara abrindo a porta e o cara já rodaram, já. Imagina as outras que não saíram. Pois é. Que mais que a gente tem de follow-up? Rússia e Ucrânia estão fazendo o que normalmente fazem. A Ucrânia está atacando Donetsk, a região ocupada ali pela Rússia, com cluster bombs, aquelas armas de guerra, armas de guerra criminosa que a gente já falou aqui, que transforma o bagulho num campo minado, e estão atacando um porto comercial russo. É a primeira vez que isso acontece. Lembra que a gente ficou mostrando aqui a Rússia sentando o pau em porto comercial ucraniano, ali em Odessa, naquele sul da Ucrânia? A Ucrânia aparentemente está melhorando as suas tecnologias de drone, leia-se, recebendo uns drones melhorzinho ali da OTAN e dos Estados Unidos, e conseguiu pela primeira vez atacar um porto comercial russo ali na Crimeia. Segundo a Rússia, eles abativeram tudo, caiu um dronezinho ou outro ali, o porto ficou operacional no mesmo dia. Não sabemos se é verdade, não sabemos se é a Rússia minimizando um problema. Só vamos saber, de fato, nos próximos dias, quando mais informações forem vazando nos telegrams da vida. O que a gente sabe é que os Estados Unidos estão ficando cada vez mais puto. Pela primeira vez, a maioria dos americanos, pesquisados pela CNN, um veículo pró-guerra, pró-ajuda americana na Ucrânia, uma pesquisa da CNN mostra pela primeira vez que a maioria dos americanos estão se opondo aos Estados Unidos mandar mais grana para a Ucrânia. Coisa de 55% dos entrevistados dizem que o Congresso não deveria autorizar mais financiamento para a Ucrânia. E é aquele negócio, CNN é que nem o Datafolha. Sabe? Se o Datafolha fala que 55% da população apoia o Bolsonaro, é porque 80%, 75% é a população. Se a CNN está mostrando que é 55% dos americanos, deve ser 70%, 75%. O pessoal lá está cada vez mais puto, porque não só estão se tocando que é uma guerra maluca, que é mais uma daquelas expansões militares americanas, igual foi o Oriente Médio, igual foi o Vietnã, onde é só o complexo militar industrial ganhando dinheiro em cima de vida americana perdida, como tão pistola porque o país está quebrado. Então, assim, já não é legal ir brigar guerra no país dos outros e torrar dinheiro com isso quando o país está bem. Quando o país está em crise, hiperinflação, preço de tudo subindo, cadeia produtiva quebrada, aí o pessoal fica mais pistola ainda. Né? Então, é isso aí que a gente tem de follow-up para vocês. Mas tem bastante comentário aqui. O TNS está falando, o programa de hoje é um oferecimento do Tiff da Capistão, Bíber Objetivista e o Ian Neves Baiano. Já falei, Ian Neves Baiano não é original. Você não foi a primeira pessoa que botou. Isso é bullying puro. Não tem o que falar, é só bullying, enfim. Não, mas eu quero um bullying de mais alta qualidade, caralho. O Tiff da Capistão é legal, foi original. O Bíber Objetivista, melhor ainda. E original. O Ian Neves Baiano já é a quinta pessoa que manda uma dessa. Eu tenho mais fé, eu tenho mais confiança nas habilidades de bullying do TNS. O Murilo Lova está comentando aqui que o movimento combustível sem imposto não é libertário, porém já usaram dos libertários para divulgar sua causa. Miorim já chegou a divulgar eles e depois largou. Miorim não é muito critério para nada, assim, mas já é a segunda pessoa, o primeiro o Rufus, depois o Murilo Lova, que está levantando suspeitas aí sobre a Lese, o combustível sem imposto. Está me deixando com a pulga atrás da orelha. Se for o caso, a gente vai descobrir ao vivaço aqui no programa e vamos sentar o pau mesmo. O Rufus teve alguma emergência aí, vai ter que sair, tá falando com a gente aqui no chat interno. Melhor ainda, menos ANCAP no programa mais civilizado, olha só que maravilha. Vamos ter problemas com a nossa cota de homossexuais, porém, o Flávio Dino ainda não sabe disso. O resto do pessoal tá só mandando salve para todo mundo aí. Hoje tá cheio o programa, eu gosto do programa cheio. Vamos às nossas notícias do dia, então. Mas antes da gente começar as notícias do dia,
deixe seu like, se inscreva no canal e, por favor, compartilhe o nosso trabalho com outras pessoas. É assim que a gente está crescendo, no boca a boca, na recomendação individual, e está sendo maravilhoso crescer com a ajuda de vocês. Acompanhe as nossas outras redes sociais aqui, a gente tem outras coisas no Telegram, no Instagram, no Twitter, no Spotify, o cara, os links estão tudo aqui embaixo. Dê essa força para gente. E para você que usa TikTok, nós também estamos agora no TikTok. Estamos no TikTok também, para você que não gosta de ter privacidade, para você que é jovem, talvez. Enfim, boa sorte pro Lucas para encher o computador de antivírus para ficar publicando coisa nossa no TikTok, mas faz parte. Olha a cara de quem está adorando esse trabalho extra dele. Vamos às nossas notícias do dia. Primeiro, população indígena cresce 88,1% e chega a 1,6 milhão, diz IBGE. Caralho! Não sei o que está acontecendo. Será que o indígena, de fato, ele é um povo que tem essa comunhão com a natureza, que ele brota do chão? Será que o indígena é que nem o caiçara? Depois que você dá um soco na cara de um caiçara, sai do bueiro, brota gente de cima, chove caiçara em cima de você. Será que, de fato, a mãe terra, Gaia, está cuspindo indígenas no país? Será que, cara, às vezes eles são pirocudos, eles estão transando o tempo inteiro, reproduzindo, são a nova fase da evolução humana, sabe? A gestação deles é de 3, 4 meses agora, eles estão produzindo um monte de gente. Porque enquanto a população indígena em 12 anos cresceu quase 90%, a população brasileira total, nesse mesmo período, cresceu 6,45%. O que será que está acontecendo? Pode ser essa conexão com a Mãe Terra, pode ser essa genética evolução. Os caras são X-Men da transa, pode ser importação. Será que a gente está importando indígena e naturalizando brasileiro? Ou será que indígena é um termo que nem pardo, onde quase todo mundo do Brasil é pardo, quase todo mundo do Brasil tem algum tipo de ascendência indígena, e sempre que é interessante o pardo vira branco ou o pardo vira negro, a pessoa pode virar indígena ou desvirar indígena. E por que o governo está incentivando a torto e à direito a população indígena? Será que não tem um monte de gente que era só brasileiro que agora virou indígena? É possível, é possível. Eu ainda acredito que é a comunhão com a Mãe Terra mesmo, eles estão saindo de dentro das árvores. Se os caras já tiveram a cara de pau de fabricar uma etnia na cara dura, fabricar em uma linha de produção novos indígenas aí, eu acho que não seria muito difícil, assim, sabe? Pois é, para quem não sabe do que o Lucas está falando, a gente teve um programa aqui há um tempo atrás, uns meses atrás, onde a gente falou sobre a farsa dos Yanomami, né? O fato de que não existe um povo Yanomami, de que até a década de 70, 80 ali, 70 para ser mais 70. Seguro, 70, né? Nenhum antropólogo que vinha pesquisar o Brasil falava em Yanomami, porque não existiam vários povos. O governo brasileiro fabricou o povo Yanomami, juntando um monte de tribo diferente, inimiga, com línguas distintas, para ter um grande povo indígena e poder criar grandes reservas naturais, grandes reservas indígenas, em terras extremamente ricas, que então passavam para o controle do exército e para ONGs internacionais. E tem toda uma série de documentação sobre isso. A gente, inclusive, está tentando trazer uma repórter aqui para o programa. Estamos só acertando data mesmo, que faz um trabalho muito sério sobre isso, muito bom. Não vamos citar nome ainda, porque a gente não gosta de cantar bola sem antes acertar tudo. Mas o povo que fabrica uma etnia indígena, que fabrica uma tribo indígena para fins políticos, daí para fabricar índio mesmo, é dois palitos, né? A gente já vê aqueles protestos de índio na estrada, onde é um maluco de Osasco qualquer, que nego pinf, bota uma pintura no rosto ali, bota para ele fazer uma dancinha, bota um cocaio, o cara vira indígena. Enfim, muito provavelmente é isso que está acontecendo. A não ser que eles tenham... Você vai que os Estados Unidos abriram um laboratório aqui de clonagem? Estão clonando indígena? Eu não sei. Eu quero aproveitar também para fazer uma nobre menção àquela fala sensacional do Bolsonaro logo no começo do mandato.
o Cacique Raoni, aquele cara, ele bota uma tampa de Nescau na boca e o maluco Que sou eu. maluco sou eu, né? Maravilhoso, que saudade desse presidente. O God 1001 tá falando, eles não têm TV. De fato, eles não têm TV, mas assim, cara, 88% em 12 anos é muita coisa, quase dobrou o número de índio. Não tem TV, mas tem Hilux, né? Não tem TV, mas, aliás, não tem TV uma porra, tem TV pra caralho, tem TV comprada com seu dinheiro de imposto, que vai pra FUNAI e a FUNAI repassa, né? Mas, enfim, temos essa expansão do grande esquema fraudulento que é o índio brasileiro. Porque o índio que não é fraude, de fato, ele não se chama índio, ele se chama brasileiro. Ele tem um trabalho, ele fala português além da sua língua nativa e é produtivo. Normalmente, o que a esquerda chama o índio verdadeiro é de garimpeiro ilegal, de desmatador da Amazônia. Tem o índio que, de fato, está produzindo valor, tendo um negócio produtivo. Normalmente, ele não é índio, ele é alguém desses indesejáveis para a mídia e para a esquerda brasileira. Mas o índio mesmo, na verdade, é o esquemão, né? É o esquema de pirâmide da FUNAI, que é financiado com o seu dinheiro. Maravilha, senhoras e senhores. O que mais que a gente tem? Falando em fraudes da esquerda, nós queremos protagonismo político, diz Zema ao anunciar Frente do Sul-Sudeste contra o Nordeste, diz o Estadão, né? Isso é que é a fraude política, no caso, não é o Zema. O Zema está fazendo, surpreendentemente, algo interessante, que é tentar unificar representantes políticos do Sul e do Sudeste. Deveria ter colocado até o Centro-Oeste no meio aí, porque é tudo parte dessa mesma metade do país que não está sob controle absoluto, sob hegemonia absoluta petista. E, cara, é preciso se organizar para não deixar os petistas tomarem o poder tão rápido quanto eles estão fazendo, né? Mas o jornalista arrombado da Mônica Gugliano já mete um contra o Nordeste aqui. Estão tentando pintar essa articulação, que é uma mera autodefesa política básica que o Zema está tentando articular, como um movimento xenofóbico. Olha, nós vamos unir o sul do país contra o norte e nordeste, que está aqueles seres humanos inferiores e blá, 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 blá. Ao blá, mesmo blá. tempo, o Dino ajudou, quando era governador do Maranhão, a articular uma frente ampla do Nordeste contra o fascismo, digamos assim, Pois sul é. e sudeste, né? Pois é, mas é a lógica da teoria crítica que a gente estava falando na semana passada, né? Quando é entre todas as aspas, o opressor, ele não pode se organizar, ele não pode ter arma, ele não pode ter liberdade de expressão, ele não pode xingar ninguém, ele não pode ofender. Quando é o, entre todas as aspas, oprimido, foda-se, genocida o inimigo, mesmo fascista na ponta do fuzil e afins. E tem aquela coisa assim, primeiro que toda solidariedade ao pessoal honesto da região norte e nordeste que se ferra na mão desses esses projetos de ditadorzinho, e segundo que a cultura política tem razão de ter sido o principal canal de acesso da colonização portuguesa, criou uma cultura política e institucional extremamente corrupta nessa região, nessas regiões. O Edu Conta tá falando, não dá ideia não, Lucas, pro Flávio Dino fazer outra frente do Nordeste aí. E o Flávio Dino é especializado em fazer a frente ampla, né? Porque se tem uma coisa que é ampla, é o Flávio Dino. Ele aglutina as pessoas, de fato. Elas só caem na órbita por causa da gravidade, não consegue sair da volta. Mas o Flávio Dino, quando vai pra praia, se ele deita 5 minutos na areia, eles já estão montando uma favela nele. Essa é boa. Mas só para não perder o raciocínio, quando aqui eu radicalizo um pouco. Sim, eu acho que valeria muito bem, sim, uma frente ampla do Sul, a exceção do Rio Grande do Sul, que tem que se ferrar. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem que se ferrar. E sim, tem que fazer uma frente ampla contra a cultura política que o Nordeste e o Norte estão legaram para o Brasil. Não porque o indivíduo nordestino necessariamente é um pária, mas porque a cultura política advinda desses lugares é um lixo. Não sabe? Só a cultura política, não. A gente não precisa ser tão politicamente correto, assim. Isso aqui é o cataláctico, é a política, é a cultura mesmo. Assim, eu sou baiano, eu cresci na Bahia. A cultura moral
do Nordeste é escrota, é a cultura de inveja, é a cultura da improdutividade, é a cultura do sonho de você ser funcionário público e viver de boquinha. Isso não é compatível com a cultura do homem produtivo, com a cultura que está cada vez mais dominando o sul do país, o centro-oeste do país, que está descobrindo as ideias de liberdade. Precisa separar essa porra e a gente precisa, quer dizer, vocês aí de baixo precisam se articular para parar esse monstro que é a cultura nordestina. E o Rio Grande do Sul, por extensão, que o Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul que é o Nordeste do Sul, né? E que pegou historicamente as figuras militares, juntou todas as oligarquias ressentidas do Nordeste e se foi para cima de São Paulo, Minas e deu um golpe de Estado militar, né? E, aliás, coisa até que a gente comentou aqui, que ainda o Rio Grande do Sul é tão estatista que eles estão para ver agora a privatização da Carris, que foi uma estatal criada na época do Dom Pedro II. Pois é. Sabe? Que lugar nojento, mas enfim. Enfim, pelo menos tem churrasco bom, né? O Ricardo de Moraes está falando, vamos fazer uma petição para o Zema incluir o Centro-Oeste nessa frente ampla, a região mais texana do Brasil. Eu concordo também, mais do que o Sul, mais do que o Sudeste, eu estou cada vez mais apaixonado pelo Centro-Oeste, pela cultura que o pessoal está desenvolvendo ali. Mas o Rui Costa Pimenta Ancap está falando aqui, o Zema às vezes nem parece que é do PSDB laranja, o novo, de fato. Ele é liberal, então tem os defeitos de liberal, mas ele está muito, muito, muito melhor do que um Amoedo da vida, do que o novista médio. Ele e o Van Hatten, e o Rui Costa está falando, Zema e Van Hatten vão lançar o novo em breve, tomara, porque pelo menos viram um partido liberal, mas que não é... O liberalismo tem dois lados, né? O liberalismo é um tipo de socialismo, mas é um tipo de socialismo que finge apoiar as liberdades. Então, todo movimento liberal tem o seu lado do fingir apoiar as liberdades e, de fato, de forma restrita, apoiar certas liberdades do indivíduo, desburocratização e afins, e o outro lado, que é o lado socialista mesmo, de falar em liberdade, mais regulamentar isso aqui, mais as falhas de mercado e afins. Se a gente puder ter cada vez menos João Amoedo, que é esse lado mais abertamente socialista do liberalismo, e cada vez mais o lado Marcel Van Hatten, e em menor escala, mas significativamente importante também, o Zema, que é mais esse lado, vamos desburocratizar e fazer o basicão da liberdade, cara, melhor. Maravilhoso. O contexto brasileiro, maravilhoso. Vale lembrar que o Picolé de Chuchu 2, né, o Amoedo, ele tá criticando o Zema por esse tipo de fala. Falando que o Zema e o Tarcísio se botam na ponta de lança para ocupar o slot do bolsonarismo. Graças a Deus tem alguém que está se botando na ponta de lança para ocupar o espaço deixado pelo Bolsonaro, né? Não vão conseguir, nem o Tarcísio, nem o Zema tem esse sangue no olho e essa capacidade de se posicionar a favor da liberdade. Não consigo ver o Zema falando alguma coisa como o cidadão deve ter armas para se defender do Estado, que nem o Bolsonaro mandou. Como é fácil botar uma ditadura no Brasil, vai lá um bosta de um prefeito, fala uma bosta de um decreto, algema todo mundo, tranca dentro de casa. Pois é, não acho que eles teriam essa capacidade, mas é melhor do que nada. É interessante o trabalho que eles estão fazendo. Tão interessante que o Flávio Dino tá pistola. Traidor da Constituição é traidor da pátria, diz Flávio Dino. Mesmo Flávio Dino, que abertamente falava que era um comunista, que admirava Mao, que admirava Stalin, que queria colocar, era um marxista-leninista, que queria colocar o leninismo em prática no Brasil, o leninismo e o socialismo, que abertamente fala em subverter constituições para incorporar a pátria no projeto internacionalista do socialismo, né? Enfim, incoerência e mentira do comunista obeso a gente sempre espera. Mas o que eu acho que vai acontecer é que o Zema não vai sair impune dessa. O Zema, assim como o Novo, faz parte ou se manteve como a direita controlada, a direita permitida, não de forma tão safada quanto o MBL, não vale nem a pena falar muito sobre o MBL, mas se mantiveram na linha não bolsonarista, na linha somos a direita democrática e afins, quase que se colocando ali já na nova estratégia das tesouras,
E o Zema está andando fora da linha desses moldes que a ditadura petista estabeleceu para a sua oposição controlada. Agora, a gente já tem ditadura, a gente já tem o Moraes no STF, todo esse STF criminoso, perseguindo à torta e à direita as pessoas. A gente já tem o Lula falando que quem ficar de bravata vai para a delegacia. A gente tem o Flávio Dino, ponto, essa frase não precisa de mais qualificação. A gente tem o Flávio Dino fazendo coisas. Então, assim, de ministro da Justiça, um comunista obeso de ministro da Justiça. Esse já é o estado no qual a gente chegou. Achar que o Zema vai se colocar, de fato, para articular uma frente para bater, para impedir as ambições do governo e que isso vai sair impune, que vai dar certo, que o aparato ditatorial do petismo não vai caçar os direitos políticos dele, prender ele por atos antidemocráticos e afins, eu acho que é muito otimismo a ponto de ser, de certa forma, ingênuo. Eu acho que o que a gente pode esperar como desenvolvimento dessa articulação ótima do Zema é que ele vai se fuder. É que ele vai perder os direitos políticos dele, ele vai começar a ser jogado para a direita xenofóbica, antidemocrática, fascista e afins, e vai ser perseguido, que nem o pessoal está sendo perseguido na CPMI do 8 de janeiro, que nem todos os bolsonaristas estão sendo perseguidos, que nem a família Bolsonaro está sendo perseguida. Eu acho que a tendência, infelizmente, é que ele caia nessa, que ele seja punido não pelas suas falhas, mas pelos seus méritos. A análise falsa 73 está falando que o Dino virou patriota. Pois é, o Dino ele absorve todas as ideologias que precisam ser absorvidas, né? Se chama, como é que é o nome disso? Desonestidade, falta de fibra moral, coisas desse tipo que petista não tem mesmo. Petista é desonesto, petista fala o que precisa falar para conseguir poder e depois botar o plano nefasto e antivida deles em prática. Mas de Brasil, o que a gente tem é isso aí. Antes da gente passar para as nossas notícias internacionais, que estão bastante interessantes, deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal e acompanhe as nossas outras redes sociais. A gente tem o nosso canal do Telegram, o nosso chat do Telegram, onde vocês podem trocar ideia com a gente, sugerir notícias, comentar coisas, sei lá, mandar ofensas. TNS, manda ofensa ao vivaço pra gente ali, ué. Fazer bullying, não sei. A gente tem um Instagram, onde a gente publica os nossos cortes menores do programa ali. Temos o nosso Twitter, onde a gente compra briga, que é o que se faz no Twitter, aparentemente. E temos o Spotify, onde você pode ter toda a informação do Cataláctico sem precisar do desprazer de ficar olhando para a nossa cara. Então, acompanhe as nossas outras redes sociais, ajudem a gente a crescer, por favor, e vamos às nossas notícias internacionais. Lembrando que quarta-feira temos entrevista com o pessoal da Alésia e sexta-feira temos o nosso especial Legalize, o nosso especial a favor da legalização, desregulamentação e liberação das drogas. O que a gente tem de notícia internacional? Começando pela Europa, temos a chapa esquentando e o clima de perseguição política esquentando por parte da OTAN, por incrível que pareça, do Ocidente. Budapeste chama o pedido americano por informação em 900 mil húngaros sem precedentes. Tradução simultânea é complicado, mas assim, basicamente, os Estados Unidos mandou um pedido, digamos que um pedido não tão educado assim, um pedido incisivo para o governo húngaro, falando, olha, pessoal, tem pelas nossas estimativas, tem cerca de 900 mil húngaros vivendo fora da Hungria ao redor do mundo. A gente vai meio que precisar que vocês deem os dados deles para a gente do governo americano. Por quê? Porque foda-se, a gente é os Estados Unidos e a gente quer. A gente sabe o porquê. Porque a Hungria
é o único membro da OTAN que está se colocando incisivamente contra as maluquices americanas, as maluquices da OTAN. É o único membro que está participando de muito mau grado dessa guerra contra a Rússia, falando que isso é uma idiotice. É um membro que está cada vez mais se posicionando de forma incisiva contra o projeto globalista de abolir os Estados-nação, contra o projeto pan-europeu de transformar a Europa em um país e os países europeus em estados submissos à autoridade central de Bruxelas. Sabe, a Polônia está fazendo isso, mas em menor escala, mas assim, a Hungria é quem está liderando isso, Viktor Orbán. E a Hungria está em uma posição de ganhar mais poder. Por quê? Porque eles estão na linha sucessória para serem os próximos presidentes do Parlamento Europeu. Não só isso, como a Hungria é o único país que está fazendo a ponte de cooperação com a Rússia. A gente viu na semana passada que Hungria e Rússia fecharam uma parceria nuclear, onde a Rússia vai ajudar a Hungria a financiar o seu programa de energia nuclear e afins. Ou seja, é o único país que está fazendo uma ponte ali para talvez pacificar essa porra, para talvez tentar parar a Terceira Guerra Mundial que já está nos trilhos. O governo Biden não gostou nem um pouquinho disso. E como forma de perseguir, intimidar a Hungria, falou, olha, vocês estão muito do outro lado, vocês estão muito do lado de lá, então a gente acha que o cidadão do seu país é um potencial perigo e nós queremos que vocês liberem os dados deles para a gente. Que tipo de pedido é esse, velho? Onde é que estão os seus judeus, basicamente? É o tipo de pedido que o governo americano está fazendo para a Hungria. Eu acho que a pá de cal foi, primeiro, essa relação de aproximação de acordo húngaro e russo para colaboração nuclear, sabe? Isso aí foi a coisa já que era que os Estados Unidos estavam esperando acontecer para já partir de forma mais ofensiva. A gente noticiou aqui também semana passada o arranjo que a União Europeia está fazendo para minar e suportado pelos Estados Unidos a capacidade da Hungria de ascender ao posto de presidência da União Europeia e mais. E está começando agora a ter aquele aspecto dos Estados Unidos está financiando, já tem esse histórico, a gente sabe muito bem, de financiar golpe de Estado, torto direito, né? Em países, agir como se no passado agia como polícia do mundo, agora está agindo como mafioso do mundo, sei lá. Pois é, capo do mundo. Ou vamos ser amigo aí porque você não quer ser o meu inimigo, não é mesmo? Esse tipo de papo que os Estados Unidos está tendo, mostrando que na Terceira Guerra Mundial os Estados Unidos é meio que a Alemanha nazista, um negócio, uma reviravolta histórica bizarra. E eles estão falando isso abertamente, eles estão falando isso que nem com aquele tom amigável de mafioso mesmo. Segundo o representante americano, a decisão de restringir, pedir dados e a decisão que a gente viu na semana passada, onde eles encurtaram de forma completamente sem precedentes na geopolítica a permissão de visto, de entrada sem visto de húngaros nos Estados Unidos de 2 anos para 1 ano, é uma questão, um gesto simbólico, um sinal político, não é exatamente uma questão legal prática, é só um gesto, sabe? É bem papo de mafioso mesmo. Olha, eu quero que você venha. I want you to come to my daughter's wedding. Sabe? Eu quero que você venha. Meu Al Capone saiu russo, não sei porquê. Talvez porque máfia e Rússia estejam muito conjuntos da minha cabeça, mas assim, eu quero que você venha para o meu casamento para mostrar que nós somos amigos. Sabe? É bem aquele papo de gesto simbólico que mafioso usa, o que é, cara, ridículo. E palmas para a Hungria por se posicionar contra essas maluquices geopolíticas, palmas para o Orbán. Eu nunca pensei, cara, o Orbán é tosco, a época que ele estava ascendendo ao poder, eu nunca achei que eu fosse bater palmas por Orbán. Quem dirá bater palma toda semana por Orbán? É aquela coisa, a esquerda que está na frente do processo político ocidental é tão lunática que ela nos empurra a apoiar a gente que em dias normais isso acharia tiozão tosco. Pois é. Mas culhão, né? Culhão e fibra moral, projeto político consistente, palmas pro Orbán. Nesse clima de perseguição,
de intimidação meio estranha, assim, meio nazi mesmo, de onde é que estão os húngaros, passa os documentos para cá, temos algo mais preocupante ainda. A Lituânia declarou, o governo da Lituânia, não é a Lituânia, não é como se o país em uníssono tivesse declarado, mas o governo da Lituânia declarou que mais de 1.000 bielorrussos e russos que estão ali legalmente no país com visto de trabalho e afins são riscos para a segurança nacional e vai tirar as suas permissões para residência permanente. Gente, vamos entender exatamente o que é um visto para residência permanente. Não é um visto de estudante, não é um visto de trabalho temporário. O visto de residência permanente é o que você é o visto mais difícil de você conseguir tirar, e é o visto que você tira quando você se muda permanentemente para um país, quando você larga a sua nação e vai estabelecer a sua vida em outro país, normalmente porque você casou com alguém desse país. Então, o que o governo está falando é: você é russo e casou com um cidadão aqui da Lituânia? Que pena, você vai ter que ir embora. A sua família não conta para a gente, porque você é um risco à segurança nacional. Mais de 1.000 pessoas da Bielorrússia e da Rússia, sem nenhuma justificativa. Uma coisa é, de fato, dessas mais de 1.000 pessoas, talvez 10 ou 20 sejam espiões. Vamos ser extremamente pessimistas. 100 são espiões russos ou bielorrussos. O que você faz? Você não pega os 1.000 e joga fora. Você investiga. Você usa o seu serviço de inteligência, você usa a sua polícia, o seu sistema jurídico, pega o criminoso, pega o agente internacional e prende. E aí faz o que você quiser, tortura o cara depois, foda-se. Aí é inimigo em tempo de guerra mesmo. Mas assim, você vai pegar um monte de inocente, gente que tá lá com visto permanente, declarar que é ameaça nacional e expulsar. Isso é algo extremamente perigoso. Em termos de precedente político, isso indica que o governo da Lituânia, enquanto instituição, está preocupada não com o governo russo, não em coibir o governo russo, mas já em coibir o cidadão russo, o que é uma diferença bem perversa, sabe? Você não brigar com o exército, é você brigar com a população civil. E o que é mais preocupante, o governo da Lituânia tem cerca de 5 ou 6% de russos. Se você junta Rússia e Bielorrússia, 6 ponto alguma coisa por cento de cidadão, não de gente que está lá com visto permanente, com residência permanente, não, cidadão, gente que nasceu na Lituânia, que é cidadão não sei como é que fala, cidadão lituano, que vive lá, normalmente nas áreas de fronteira com a Rússia, ali no leste do país. O que será que vai acontecer com esse pessoal? Porque foi assim que começou na Ucrânia também. Depois da Crimeia e depois do golpe de Estado de 2014, do Maidan e afins, você começou a ter essa perseguição a quem era russo e tinha visto para estar na Ucrânia. Aí depois você começou a ter uma perseguição a pessoa que era etnicamente russa, porém ucraniana, cidadão ucraniano, pessoal do leste. Você começou a ter proibição de ensinar russo nas escolas, proibição de firmar contrato em russo no leste. Começou a ter toda uma perseguição sistemática da minoria étnica russa no leste do país, que nem era tão minoria assim na Ucrânia, quanto é na Lituânia. E depois você começou a ter, de fato, um batalhão nazista, o pessoal do Azov lá matando o russo. Na Ucrânia, você tinha bastante russo. Os caras conseguiram montar uma defesa, eventualmente se aliaram ao governo russo e virou essa putaria que a gente está vendo hoje em dia. Se isso acontecer... A atitude do batalhão de Azov, que também reflete um pouco a similaridade com o que vai acontecer na África do Sul também, né? Que também acontecendo sistematicamente. Também, mas vamos chegar nisso ainda, vamos chegar nisso. Agora, o que vocês acham que vai acontecer se a Estônia começa a perseguir a sua minoria russa? Concentrada
em especial na parte do país que faz fronteira com a Rússia. Você acha que a Rússia vai olhar e falar: ah, beleza, boa sorte aí, genocida o pessoal e nós já não, o Estado não tem nenhum interesse em expandir para os lados de cá, pode perseguir o nosso pessoal, e eles vão pedir ajuda e a gente vai fazer um total de nada. Não, você vai ter uma outra situação igualzinha à da Ucrânia e a Rússia vai abrir um novo fronte de guerra ali. E o que é mais complicado, porque a Lituânia é um de 3 países bálticos, você tem a Estônia e a Látvia também. E a Lituânia está começando esse movimento na Lituânia, porque é o país com uma minoria de russos. Sabe? É um país onde ninguém exatamente fala russo, eles têm menos relação com os russos dentro dos países bálticos. A minoria lá é de 5, 6%. Quando você vai para Estônia e Látvia, a situação muda. Sabe? Na Estônia, boa parte da população fala russo. 20% para 25% do país é russo, um quinto, um quarto, e concentradão da mesma forma que é na Ucrânia, no leste do país, que faz fronteira com a Rússia. Se esse movimento, se essa tendência do governo lituânico começa a se expandir ali pelos Bálticos, vai dar outra porrada, outro fronte de guerra, igualzinho a Polônia e a Bielorrússia estão se desenhando, igualzinho a Finlândia e a Rússia está se desenhando, você vai ter um fronte Estônia, países bálticos e Rússia rolando. E a gente sabe que é exatamente o que a OTAN quer que aconteça. É o que o complexo militar industrial do Ocidente quer que aconteça. Quanto mais guerra, mais esses caras estão vendendo arma para o Estado, mais o Estado está espoliando o seu dinheiro para dar para fabricante de míssil, de drone e afins. Então, enfim, é isso aí. É o que podemos esperar no futuro do leste europeu. Parabéns a todos os envolvidos. Como o Edu Contra está mandando aqui, é atitude de psicopata. Mas chega de falar do leste europeu, vamos para um lugar pior. Vamos para um lugar que faz o leste da Europa parecer uma maravilha. Senhoras e senhores, bem-vindo ao inferno na Terra. Não é o Brasil, é a África. Golpe de Estado no Níger. Senadores da Nigéria rejeitam o pedido de tropas. A gente noticiou aqui no programa já faz um tempinho o golpe de Estado no Níger. A gente já explicou aqui no programa como é que funciona a política africana na África inteira, com raríssimas exceções ali no Egito, na África Islâmica, você já tem uma política de fato mais ideológica, porque você tem conflitos dentro do Islã e afins. Mas a África mesmo, a África de pessoal de tribo, que é 90% da África, é briga de tribo, é briga de primo, gente safada brigando por poder para poder extorquir o resto da população, pequenas milícias brigando entre si para ver quem é o dono do rio, para poder vender água, para poder pegar criança, transformar em soldado, para poder controlar a mina de cobalto e vender para o Ocidente. É esse tipo de política bem infernal, e isso é a África inteira, sabe? Como é que funciona a geopolítica africana? Você tem, até a década passada, uma maioria de países europeus controlando aquela bagaça, principalmente França e, em menor escala, Inglaterra, Alemanha e Portugal. E de mais ou menos uns 6, 7 anos para cá, a Rússia começou a investir pesado naquilo ali. Eles sempre tiveram, desde a União Soviética, a China também teve as suas colônias ali na África, sempre rolou uma competição, mas quem estava ganhando em 2010, de longe, era o Ocidente, porque a China estava se preocupando em se industrializar, em roubar a tecnologia do Ocidente, e a Rússia estava se preocupando em se reconstruir depois das tragédias da União Soviética. Pois bem, desde 2016, 2017, o Putin estava mandando o grupo Wagner para lá, para fazer uma retomada da África. Ele estava financiando vários partidos de oposição ali na África para tentar tomar o poder. Agora, no meio dessa guerra, o investimento ficou mais pesado ainda e está começando a se pagar. O golpe de Estado no Níger foi um desses resultados. O que aconteceu? Por causa desse golpe de Estado no Níger, a
França ficou sem urânio, basicamente. Os caras cortaram como é que se diz? Toda a exportação de urânio para a França. Oi? Fornecimento, basicamente. Né? Todo o fornecimento de urânio para a França. E a França, como a gente já falou aqui no programa, é um dos poucos países da Europa, talvez o único país da Europa em larga escala, que não está se fudendo não está se fudendo tanto na crise energética, porque não sucateou a sua indústria de energia nuclear. A esperança para o Ocidente era a Nigéria. Você tem uma organização dos países do Oeste Africano, a Organização Econômica dos Países do Oeste Africano, que é basicamente organização pró-OTAN, pró-Europa ali, que em teoria é uma organização econômica, tipo o Mercosul do Noroeste Africano. Na prática é uma organização de cooperação militar, onde quando alguma coisa sai dos conformes ali, você tem países vizinhos vindo ajudar. Por exemplo, o Mali, quando o Mali começou a ter um monte de golpe de Estado em cima de golpe de Estado, em cima de golpe de Estado, a Nigéria, de fato, interviu. Não foi bem sucedida, mas interviu, deu uma acalmada, rolou uma tensão ali. O grande expoente dessa organização militar é a Nigéria, que é o maior país ali, é o país mais populoso e é o país, digamos que, mais leal à França. É quase um pedaço da França a essa altura, com a quantidade de nigeriano que vai para a França, é quase um pedaço. Se esperava, e o Ocidente com certeza esperava, que a Nigéria mandasse tropas para o Níger, para impedir o golpe de Estado, restabelecer a hegemonia ocidental ali, e o Bola Timbuktu não foi bem sucedido nessa articulação. O Senado nigeriano negou, não vai ter tropa, o Níger é o Níger, e basicamente, nas palavras de um dos nossos ditadores, perdeu, mané. E, cara, isso é bem preocupante para o Ocidente. Deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui dessa bagaça. O que está acontecendo ali? Eu lembro que eu separei. Onde é que eu botei a outra história? Cadê? Aqui. Cadê? Deixa eu compartilhar para vocês. Tá. Esses países aqui são os países do ECOWAS, da Organização Econômica de Países do Oeste Africano. Esses países em verde aqui são os países que fazem parte ativa da organização, são os países ativamente controlados pela OTAN. Costumava ser essa bagaça inteira. Só que nos últimos anos, com as incursões do Wagner, com a geopolítica russa intervindo ali, o Guiné começou a ter um monte de golpe de Estado, Burkina Faso começou a ter um monte de golpe de Estado, Mali começou a ter um monte de golpe de Estado. Então eles foram suspensos da organização. Leia-se, perdeu o Mané, perdeu o Playboy, não fazem mais parte do jogo da OTAN. Agora o Níger caiu também, ou seja, ao longo de... Cara, isso começou em 2020, 2021, mais ou menos na mesma época ali do Covid. Em 3 anos, os caras perderam mais da metade do Oeste Africano. Sabe? Então, aparentemente estão perdendo a Nigéria também, porque a Nigéria já falou que não vai mandar tropa, sabe? Eu acho que esse é mais um braço da diplomacia globalista sendo dilacerado, sabe? Porque se na África ali muçulmana já se tornou apoio russo, aí tentou-se o Ocidente com as primaveras árabes, né? No Egito, na própria Líbia, etc. Tentaram restabelecer a hegemonia americana ali, e aí a Síria, inclusive, não é na África, mas indo já para o leste, já, mas por fruto desse processo também de disputa geopolítica, né? Ali a Rússia e a China conseguiram fundamentar. A China foi responsável pela restauração, egípcia, né? Depois que eles conseguiram chutar a Irmandade Muçulmana do Egito ali, e aí estão agora reconstruindo a capital
do Egito, mais ou menos nos mesmos moldes que Brasília, com empréstimo duradouro, afastado de tudo, para eliminar completamente a accountability do regime com a população e conseguir preservar. Tem certas regiões ali da África, especialmente essa da ECOWAS, que eram fundamentalmente o braço ainda mais, o núcleo mais duro de apoio à Europa Ocidental na África. E aquilo está sendo progressivamente, desde 2020, dilacerado. É a inversão, é quase que a anti-primavera africana. Sim, sim. Né? É que nunca foi primavera africana, né? Primavera para gente do Ocidente, que acho que é maravilhoso ter a África. Mas a primavera... É aí que tá, eu uso isso mais como referência, tanto a primavera árabe quanto a primavera dos povos. Os três que também foram duas fraudes gigantes. Por mim, eu não uso... Só pra ter uma ideia, deixa eu ver, eu tinha uns números anotados aqui em algum lugar. Quase 40% de todas as exportações do Níger é urânio. Sabe? É urânio, gás natural e petróleo. Os caras têm duas empresas gigantescas que são responsáveis pelo PIB do país inteiro. Uma é a Sonidep, que é uma empresa francesa, Société Nigérienne de Produits de Pétrole, que basicamente exporta petróleo. E você tem a Cominac, que é também a Companhia Minérale d'Acocan, que exporta urânio. As duas cortaram e pau no cu da França. Não tem mais petróleo, não tem mais urânio. A Nigéria, onde eles ainda têm poder, ainda faz parte do... como é que se diz? Ainda faz parte da ECOWAS, eles têm 90% das exportações como urânio e petróleo. Combustíveis minerais, basicamente. 90% de todas as exportações da Nigéria são petróleo, carvão e urânio, basicamente. Imagina o que vai ser a Europa se a Nigéria cai também. E, cara, não tão bem das pernas, porque não vão mandar tropa para ajudar no Níger. Aí você pensa, o Murilo Lova está falando, Sudão do Sul tem mais petróleo que o Canadá. De fato, tem. A África é o continente mais rico de recursos naturais do mundo, por várias razões. Primeiro, porque sorte. Segundo, porque é grande pra caralho. A gente não tem noção, por causa das distorções do mapa, o quão grande a África de fato é. Mas ela é muito maior que os outros continentes. Terceiro, porque é um continente completamente subdesenvolvido, ou seja, é o continente que menos explorou os seus recursos ao longo da história do mundo, é onde mais sobrou coisa. Então, é cheio de petróleo, é cheio de urânio. A Europa só se sustenta até hoje por causa de recurso africano. Não é que nem os Estados Unidos, que é um país gigantesco e tem bastante recurso natural ali dentro ainda, por mais que eles estejam caminhando para o fim dos seus recursos naturais, já tem que fazer coisas como fracking para conseguir petróleo, já tem que usar tecnologias mais avançadas para conseguir os recursos naturais, o que é tranquilo para uma economia em desenvolvimento, não para uma economia em declínio, que nem a americana agora. Mas assim, na África não, na África você dá 3 tiros de AK-47 para baixo, só é petróleo, e se você der no lugar errado, explode porque tem urânio, sabe? É um país extremamente rico, e a Rússia percebeu isso. O governo russo percebeu isso, Putin percebeu isso e está tentando estrangular a Europa, tirando os seus recursos naturais, porque a Europa tem, em teoria, indústria, capital intelectual, capital humano. Na prática, isso também está decaindo, mas ainda tem bastante. Se você tem um monte de capital social, de capital humano, capital intelectual, mas você não tem um recurso físico, você vai fazer o quê? Fazer um monte de projeto no papel, que você não vai conseguir tirar do papel porque você não tem urânio para fazer energia elétrica. Essa é a estratégia que está rolando. E aí você pensa, Nigéria e Níger. Pô, pesado, pesado. Pois é. Quem mais que está nesse mapinha aqui nosso? Senegal. Olha aqui o Senegal verdinho, do lado da OTAN. Maravilha, né? Maravilhoso. Pois é. O Senegal dissolveu o partido de oposição. Porque, pela mesma razão que a Europa queria que a Nigéria fosse ali ajudar o Níger, porque o partido de oposição é financiado pela Rússia, está começando a encher o saco ali da política senegalense, da política
senegalense que basicamente a mesma há muito tempo. Quanto tempo que o Macky Sall está no poder? O Macky Sall está no poder desde... Olha, ele era primeiro-ministro em 2004. Pra vocês terem uma ideia. Ou seja, o cara está há 20 anos, pelo menos. Ele, antes de ser primeiro-ministro, também não era um Zé Ninguém. O cara era um primeiro-ministro já em 2004, já está há quase 20 anos como chefe do poder. Segundo as maravilhosas eleições do Senegal, ele sempre ganha ali com 54%, 55%. Só que existe um outro moço chamado Ousmane Sonko, que vem crescendo. Na última eleição, se eu não me engano, ele conseguiu uns 15% de voto ali. Só que, cara, é eleição do Senegal. Vai saber que hoje em dia não dá nem para confiar nos Estados Unidos. Vai saber a porra da eleição do Senegal, quanto apoio de fato os caras têm da população, quanta força militar de fato eles têm, porque também se a eleição não for do jeito que o cara quer, mas o cara tiver arma, ele vai e toma. Basicamente o pau tá quebrando, porque, bom, aí vai depender de qual dos ditadores africanos você acredita, né? O Macky Sall tá falando que o pessoal do Sonko, o pessoal pró-Rússia, tá insatisfeito porque eles são perdedores, basicamente, porque eles não ganham eleição, então estão começando a quebrar as porra. O pessoal do Ousmane Sonko, o pessoal pró-Rússia, tá falando que, na verdade, as eleições são fraudulentas, que o Macky é um genocida que tá ali no poder porque é fantoche do Ocidente, está subjugando o povo e mentindo nas eleições, então estão pistola. Provavelmente os dois são verdade, sabe? Aquilo ali é um inferno na Terra, não tem lado certo nessa guerra maldita de tribos. O que é relevante para a gente é que o pau está comendo, o pau está quebrando pesadíssimo, e o Senegal também exporta combustível para a Europa, sabe? Combustível, comida, porque eles têm uma indústria de pesca relevante, assim. Não é como se o pessoal o mundo fosse passar fome, mas assim, o preço dos frutos do mar, peixe e afins, ia subir. Químicos, coisa de fertilizante químico, de nitrato para pólvora e pedra preciosa. Eles têm uma economia de exportação, de extrativismo bastante rica, que também é essencial para a Europa, até porque eles estão na costa também, então eles ainda são centro comercial. Enfim, o Senegal é essencial para a economia europeia e, na melhor das hipóteses para a Europa, está em caos político. Sabe? Até se o Henry Mack conseguir, se o Mack conseguir se articular, acabar com a oposição pró-Rússia ali, eles já vão ter uma perda econômica. Se o Senegal seguir o mesmo caminho do resto do pessoal aqui, do Mali, do Níger, do Burkina Faso, o que é bem possível, teremos mais um membrozinho suspenso do ECOWAS aqui, e mais um baque econômico pesadíssimo para a Europa. E tem um fator que, geralmente, pela história dessas guerras civis africanas, assim, eu afirmo com segurança que Angola, a UNITA, o partido de oposição, o partido maoísta, basicamente, tem o apoio de toda a metade rural de Angola, agrária de Angola, os caras têm fechado com eles, e por isso que a guerra civil ocorre com uma certa periodicidade. Imagino que o caso Senegal seria mais ou menos parecido, assim, seria mais ou menos a mesma proporção. Você vê uma fatia de quase metade do Senegal ali fechadona com a oposição pró-Rússia, cansada da opressão de 30, 40 anos de sucessivas ditaduras mais fechadas com o Ocidente, que se estabeleceu naquela região ali. Sim. Essa é a moda política, essa é a palavra do dia em qualquer regime africano, assim, mantém-se mais ou menos o mesmo padrão. Sim, lugar de colônia, né? E enquanto não mexerem na sociedade dos dandies do Congo, para mim tá tranquilo. Sabe? Por quê? Não, tu já viu esse documentário? Não. Inclusive, é muito bom. São os caras lá que fazem financiamento para a vida toda, assim, para ter terra nos caras franceses. Porque na Segunda Guerra Mundial... Você tinha comentado dos caras. Então, o comentário assim, os caras é a sociedade dos dandies, assim, dos laissez-faire no
no Congo O cara tá fudido, mas ele vende a casa para comprar um terno de classudo, né? É uma sociedade, e aí tem toda aquela estrutura tribal, assim, dos anciãos, assim, dos velhos que tem mais experiência, são mais respeitados hierarquicamente, tem os jovens, o cara é Uber lá, se ferra trabalhando o dia inteiro para conseguir entrar nessa pedra, ele fica desfilando no bairro, assim, quase que nem o Homer Simpson naquela cena do imitando o Poderoso Chefão, sabe? Sei. É muito. Enquanto não mexerem nesse patrimônio cultural em específico, para mim é o mais relevante da África. Justo. Congo, um país maravilhoso, famoso por coisas como tráfico de pessoas. Enfim, para quem não sabe, o Congo foi o grande exportador de escravos negros para o Brasil. Olha só, se não fosse o Congo, não teria escravidão no Brasil. Então, e também, entre outras coisas, por práticas como a mutilação genital feminina, né? O canibalismo. Cara, a história do Congo é muito bizarra. O Dom Alfonso, que era o rei do Congo, né, o grande escravagista que tenta se cristianizar, eventualmente ele perde o poder no Congo. Ele tenta se aliar com os portugueses para virar o grande ditador e unificador do Congo. Eventualmente ele perde, o país está tão desestabilizado que hordas de canibais tomam os países, o povo jaga, invade aquela porra e começa a canibalizar geral, que história é um lugar maravilhoso. Mas, saindo do oeste africano, vamos para o leste africano, porque a África está toda fodida, pessoal. Etiópia declara estado de emergência em Amhara por causa de violência, por causa de porradaria na rua. Confrontos entre o exército e a milícia regional estão ameaçando a segurança pública, estão causando danos sérios humanitários e econômicos, dizem oficiais. Tá, mas a Etiópia não tem exatamente urânio, não tem petróleo. Que porra que os caras querem na Etiópia? Pô, a Etiópia é o maior exportador de café do mundo. Tem isso, e café... a Etiópia é basicamente um grande narcoestado de café, por incrível que pareça. Só que, e isso é talvez a importância geopolítica maior da Etiópia, eles são o Estado africano mais leal ao projeto globalista, mais leal de todos a OTAN, mais leal de todos a ONU. Eles são basicamente o braço armado na África do Ocidente. Não é à toa que o Tedros Adhanom, aquele beiçudão lá, vamos catar o Tedros aqui, bota o rosto dele para o pessoal. Esse aqui, Tedros, esse malucão que vinha a público falar, o diretor da OMS, o cara que vinha mandar você botar máscara e depois dizer que máscara não funciona, o cara que vinha mandar você, como é que se diz, fazer distanciamento social para depois falar que distanciamento social não funciona, é de onde? Da Etiópia. Eles são o país que centraliza e controla toda a burocracia de humanitarismo e filantropia na África, sabe? Eles são o grande, os grandes organizadores do suborno a ditadores africanos em geral. Então, o fato de que está tendo porradaria lá é extremamente complicado para o Ocidente. Basicamente, o primeiro-ministro, o Abiy Ahmed, claramente alguém democraticamente eleito, que está no poder desde 1991. Afinal de contas, o pessoal ama muito ele lá, né? Essa é a prova, inclusive, de que o povo ama ele, que bota ele sempre, sabe? Sempre. Declarou um estado de emergência, suprimiu a oposição também e porradaria rolando na Etiópia. Ou seja, o oeste africano está fudido, o leste africano está fudido e as coisas não estão parecendo legais para a OTAN e para o Ocidente. Mas se não está legal para o Ocidente, imagina para o Boer. Matem os Boer. Gritam esse estádio lotado de pessoas na África do Sul. Senhoras e senhores, palmas para o Nelson Mandela.
Caralho. Sabe o que é mais bizarro de tudo? Eu gosto de contar essa história assim, sabe? Você vai na CGTN, que é a correspondente chinesa na África, CGTN África, bota lá no Facebook. Você pega qualquer notícia que tem sobre a África do Sul e tensão racial na África do Sul, tem uma cacetada de negão de outros países falando que o apartheid foi a melhor coisa que aconteceu para a África do Sul. Pois é. Aliás, antes da gente entrar na África do Sul, o Murilo Lova trouxe um negócio para a gente que precisa ser compartilhado rapidão aqui. Perdão, é algo de fato. Como é que eu posso explicar? É algo essencial, Cadê como é que eu compartilho essa bagaça com áudio? Malditos sejam! Realmente, eu dei uma checada no material, ele é fundamental. Fundamental. Todo mundo em casa, fica em casa, e o Tedros Adhanom aqui. Olha só que maravilha. Aí, senhores. Aqui é Catalácticos, a gente expõe pessoas aleatórias para o seu entretenimento. Mas voltando à nossa programação. Desculpa me interromper, mas teve no carnaval, os caras conseguiram achar uma drag gorda na Inglaterra e disseram que era o Flávio Dino. Eu vi, aquilo foi maravilhoso. A internet é o melhor lugar do mundo. Só um comentário breve. Sei. Acho que a gente até mostrou aqui no programa. Mas voltando à África do Sul, caso você não tenha vivido embaixo de uma pedra nos últimos 60 anos, a África do Sul passou por um regime chamado Apartheid, né? Onde era um regime extremamente racista, extremamente pesado, onde um bando de branco filho da puta, descendente de holandês, infernizava a vida de um bando de preto filho da puta, também tão racista quanto, que foi progressivamente radicalizado por comunismo genocida. O Mandela, que ganhou o Prêmio da Paz e que o Lula adora, e que foi talvez o primeiro Obama da história, o primeiro negão que viajava por aí fazendo discurso político, paz e amor, enquanto promovia a morte, era um terrorista, era um cara que estava explodindo carro, foi preso, fazendo atentado com bomba e afins. Pois é, karma is a bitch. O karma é um pé no saco mesmo. Os Boer, que são filhos da puta, não são inocentes, são fazendeiros brancos. Não, são racistões de merda mesmo. Os caras têm uma concentração imensa de movimento neonazista e de supremacia branca em resposta a isso. Eles se articulam com suásticas, com runas e etc. Segundo, tem um documentário também da própria Russia Today, não sem propósito, vale a pena mencionar, né? Mas que é sobre justamente a guerra civil na África do Sul. E ela mostra com uma precisão qual é a mentalidade imbecil do Boer. Que é o quê? Tu vai ver o cara falando assim, mas se você for ver, o racismo de um ponto de vista bíblico é justificado, né? Porque Deus deu terras para a gente poder fazer usufruir, criou a raça para cada terra. Primeiro, o que tá fazendo na África do Sul tão infeliz? Pois é. Volta do Ártico, então, caralho. O cara tá no lugar mais propício para negro do mundo, que é a África, falando de posicionamento racial na Terra, né? Meu Deus. Segundo que, né, eu acho engraçada a safadeza da Rússia também. Os caras são muito sujos. Porque o que eles estão fazendo? Eles estão financiando essa porra qual é que é o nome desse movimento aí? Sobe ali. Economic Freedom Fighters. Alguma coisa. A Rússia financia esses caras. Economic Freedom Fighters. Os caras são socialistas vermelhos, mas o nome do movimento é Economic Freedom Fighters. E a Rússia financia ativamente essa palhaçada aí. Pra quê? Pra que eles matem os fazendeiros e se a Rússia, os oligarcas russos comprem a preço de banana. Sim. Aliás, a Rússia tem um histórico gigantesco de financiar movimento negro radical anti-ocidente. O Black Lives Matter e todo aquele caos americano teve um monte de dedo russo ali, tanto em termos de financiar ideólogo em faculdade para insuflar esse tipo de coisa, quanto em termos de mandar gente ali para incitar protestos. Isso faz parte do jogo político russo, da guerra assimétrica russa contra os Estados Unidos. E, nesse caso, há um jogo muito claro também. Por mais que os dois lados sejam filho da puta, até pro padrão africano, os Boer são bastante alinhados ao Ocidente. Afinal de contas,
Os brancos devem se unir, não é mesmo? Eles são basicamente o primo racista estranho da Europa, que a Europa finge que não vê, enquanto eles botam ordem naquele negócio, exportam os negocinhos ali, a Europa finge que os boer não existem. E, como o Lucas acabou de colocar, os lutadores pela liberdade econômica, nazistas, basicamente, nacional-socialistas, supremacistas negros na África do Sul, que matam frequentemente, genocidam branco na África do Sul, são mais aliados à Rússia por causa dessa estratégia de tira o branco que a gente vira o próximo branco nessa bagaça. Eu acho assim, que, de novo, é aquela coisa, assim, se por um lado eu deteste de morte, assim, a esquerda progressivista que tomou conta do Ocidente e acho interessante a Rússia vencer a guerra contra o globalismo hoje é um problema porque a Rússia passou desde os anos 60 financiando a introjeção desses caras nos aparatos americano e ocidental como estratégia de guerra. Pois é. É karma. O nome do programa de hoje devia ser Karma. Episódio 117, Karma e mais Karma. Play Stupid Games, Win Stupid Prizes. Agora a Rússia tá lutando contra um monstro que ela mesma ajudou a fomentar e no futuro vai ter que lutar contra outros dois que ela também tá ajudando a fomentar, sabe? O Irã e a China. Pois é. Aliás, falando em monstros que se voltam contra os seus criadores, vamos falar da China, né? Mas antes da gente falar da China, antes da gente ir para o nosso último bloco, deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal, comente aí nos comentários mesmo, não no chat, programas especiais que você gostaria que a gente fizesse. A gente já fez o da Escola Crítica, vamos fazer o da legalização e proibição de drogas. Se você quiser ver algum tipo de programa específico, comenta aí, ajuda a gente a ter ideias, a gente vai fazer. A gente não tem mais o que fazer da vida mesmo. Enfim, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso trabalho, siga as nossas outras redes sociais. E chegou a informação aqui no chat de que o Rufo saiu porque colou um amigo dele do nada em casa. Colou um amiguinho, né, Rufus? E isso com aqueles comentários que não sou eu que endosso, tá? Mas eu tô associando um veículo reprodutor aqui. De que o Rufus, semana passada, não pôde comparecer porque estava de moto com o namorado dele. Pois é. Depois Rufus, as coisas estão estranhas pro seu lado, parceiro. Não vou falar nada. Eu acho que você deveria participar mais do programa antes que rumores comecem a ser... Eu fico profundamente preocupado com isso, porque quem está assumindo protagonismo LGBT devia ser o gaúcho. Pois é. Então é apropriação cultural aí, né, Justin Bieber? Pois é. Estou preocupado. Mas, enfim, vamos para nosso último combo de notícias, falando em bestas que um país mais civilizado cria e depois essa besta se volta contra ele. Vamos falar da China, uma besta essencialmente criada pelo governo americano para fazer oposição dentro do mundo socialista à Rússia e que hoje está perigando dominar o mundo e estabelecer uma ditadura comunista global. China, no caso, como é que se diz? Como é o nome do canal? A CCTV, a Communist China TV, como o nome mesmo indica, a estatal de televisão chinesa, produziu e publicou um documentário no qual ela fala, sinaliza ali sobre o quão preparados eles estão para um ataque a Taiwan, como é que os soldados estão prontos para se sacrificarem pela sua pátria, para libertar os seus irmãos taiwaneses, que não querem ser libertados, porque ninguém quer fazer parte da porra da China, mas para libertar os seus irmãos taiwaneses das garras do Ocidente, como ousam os taiwaneses, assim como ousavam os hongkonguenses, os cantoneses ali quererem se ocidentalizar e ter um pouquinho mais de liberdade, né? Aliás, salve pro Clinton, que morreu brigando contra o governo chinês ali em Hong Kong. Um dia ainda vou matar alguém do exército chinês em resposta a isso. Mas, enfim, eles basicamente mandaram um documentário chamado Chasing Dreams, ou em chinês alguma coisa como Chang Kong Fo, Perseguindo Sonhos, sobre onde eles falam sobre como eles vão tomar Taiwan, por puro e simples. Tudo está se desenhando para que a China tome Taiwan.
Os Estados Unidos já falou que não vai intervir. Aliás, os Estados Unidos mandou a Janet Yellen para lá, que ficou chapada de cogumelo e fez um monte de merda. Os Estados Unidos já anunciou que se a China invadir Taiwan, eles não vão colocar botas no chão, eles podem até ajudar Taiwan ali com armas e afins, mas não vão se comprometer. Boa sorte, Taiwan, aí, estamos rezando por vocês, mas é só isso. E a China está cada vez mais escalando as suas ameaças a Taiwan, suas incursões ao redor de Taiwan, e os Estados Unidos têm mais coisa com a qual se preocupar, porque aparentemente eles estão com o cu na mão por causa da patrulha conjunta da Rússia e da China no mar. Basicamente, 11 navios de guerra dessa patrulha, dessa aliança sino-russa marítima, resolveram passear ali perto do Alasca, perto dos Estados Unidos. E os Estados Unidos teve que mandar 4 destroyers para interceptar os caras. Ou seja, o bicho está pegando. Os Estados Unidos está percebendo cada vez mais que comprou uma briga que não poderia ter comprado, que não tem capacidade para ganhar. Quer dizer, o cidadão médio americano está percebendo isso, porque, como o Rufus sempre ressalta aqui no programa, a elite globalista ocidental sabia disso. E essa é a intenção. Os caras querem destruir o Ocidente. Primeiro, porque eles gostam da destruição do ser humano, é isso que move esse tipo de psicopata. E segundo, porque eles querem reduzir o carbono na Terra. E principalmente porque eles querem implementar o modelo chinês no Ocidente. Eles querem ter esse controle que o Partido Comunista Chinês tem sobre a China para fazer a engenharia social deles. Nada mais fácil do que fazer isso depois que a população está destruída e, de fato, a potência dominante do mundo é a China. Então, eu só tenho uma complementaridade agora lateral, não diretamente relacionada, mas você vê que a propaganda de subversão chinesa é tão ferrada que existe até alguns círculos intelectuais que são de chineses austríacos, onde eles tentam justamente, aplicando a teoria austríaca, explicar porque que a China não é esse monstro que o Ocidente pinta, e pelo contrário, é um bastião de liberdade lá. Sim, meu Deus do céu. Aliás, se você procurar, cá tá no YouTube agora, ou no Rumble, melhor ainda, qualquer líder político dessa esquerda globalista, bota o nome dele e China. Você sempre vai ver o Trudeau, por exemplo, falando que admira muito a governança chinesa, porque eles são um governo extremamente eficiente, porque eles não têm que se preocupar com o custo político, tanto quanto o governo ocidental. Bota Macron China, você vai ver o Macron falando a mesma coisa, que o modelo chinês tem que ser adaptado para o Ocidente, para as sensibilidades ocidentais e implementado na Europa. Inclusive. O próprio Klaus Schwab falando que a China... O Klaus Schwab o Klaus Schwab tem o busto do Lenin no escritório dele e fala várias vezes que a China é o modelo dele, né? E tem um outro também que é bastante interessante, que é a própria Dilma falando que a China é o farol para o Ocidente, né? Pois é. Caralho, eu não sabia que era isso que você chamava, farol. Farol, para mim, era um negócio que iluminava, não era o reator nuclear depois que sai do controle. Mas, talvez até que depende da definição. Às vezes você pode olhar para Chernobyl e falar tem muita luz, é um farol, né? Nesse sentido, de fato, a China é um farol. E com essa nossa mensagem de sempre anti-China, que nunca é demais repetir, é uma cultura nojenta, é um sistema político nojento e a gente não pode deixar que isso chegue no Ocidente. Terminamos o nosso programa. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, tanto quanto a gente gostou de trazer ele para vocês. E a gente se vê amanhã, Catalácticos, todo dia, das 6 às 7h30 da tarde. Um abraço, pessoal.